Atitude de gigantes. Parabéns a Botafogo e Cruzeiro. A gente que fala sempre aí do Corinthians, a gente não poderia deixar de fazer a abertura desse vídeo aqui, enaltecendo Cruzeiro e Botafogo que ontem jogaram pelo Campeonato Brasileiro. Mas por que, Edu, você está elogiando Botafogo e Cruzeiro? Vou explicar agora para vocês, mas antes, quem não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscrevam na Voz das Arquibancadas e ativem o sininho para vocês ficarem por dentro de tudo que está acontecendo no Corinthians. E no final do vídeo, se você gostar, deixa o seu like que ajuda o crescimento do nosso canal, tá bom? Vamos lá então, antes da gente poder falar do Corinthians, a gente vai falar aí da atitude que Botafogo e Cruzeiro tiveram ontem dentro de campo ao entrarem antes da partida acontecer. A gente sabe que um caso extremamente triste e lamentável aconteceu nos últimos dias com um cãozinho Orelha, né? E o Orelha foi vítima de uma brutalidade sem tamanho de jovens adolescentes lá de Santa Catarina. E ontem esses clubes entraram com uma faixa "Diga não aos maltratos aos animais, denuncie", e escreveram embaixo "Justiça por Orelha", que é o que todo o país está pedindo, seja ele o corintiano, o São Paulino, o flamenguista, o cruzeirense, botafoguense, não importa o seu time. Todos estão na mesma luta e na mesma causa para vermos a justiça ser feita contra essa brutalidade sem tamanho que foi feita com esse cãozinho indefeso, mas que com certeza agora já está nos braços do Papai do Céu e lá ele não vai sofrer. Mas aqui a justiça precisa ser feita e os responsáveis punidos pela tamanha brutalidade que foi feita com esse cãozinho. Então fica aqui, ó, mais uma vez os nossos parabéns a Cruzeiro e Botafogo. Eu espero que domingo, quando o Corinthians entrar em campo junto com o Flamengo, que são as duas maiores torcidas aí do país, que eles façam a mesma coisa, que tenham atitudes de gigantes, como teve Cruzeiro e Botafogo, tá bom? Então fica aí o nosso recado. Agora sim, bora lá falar do Coringão. A notícia mais atual do Corinthians agora foi a volta do Pedro Tchoca. Nem quando o Corinthians tenta vender alguém, as coisas dão certo. Ai, 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 que fase que tá o Corinthians, né? Nem vendendo as coisas andam lá no clube. O Pedro Tchoca foi reprovado nos exames lá no Torino. E aí o Torino falou: tô fora, meu irmão, pega essa bucha aí pra vocês. E mandou o Tchoca de volta pro país. E ele já se apresentou, ele já vai estar treinando. E o Corinthians não conseguiu vender mais um jogador. Dorival queria mais um zagueiro, né? Agora com a volta do Tchoca, acredito que o Corinthians não vai buscar ninguém no mercado. E aí o Corinthians que joga domingo contra o Flamengo nessa Supercopa do Rei. Corinthians que vem pressionado pela derrota contra o Bahia. E o Flamengo também estreou perdendo para o São Paulo no Morumbi. Então é um jogo que os dois precisam vencer, embora esse torneio, esse campeonato não valha de nada, né, para nenhum dos dois clubes, mas é o que tem aí para domingo, uma final da Supercopa do Rei. E aí, outro destaque e outra polêmica que vem acontecendo é a questão do seu Memphis Depay, que o Corinthians agora está devendo 30 milhões pro Depay, um cara que no mês de janeiro entrou em campo uma única vez, que foi na derrota contra o Bahia na Vila Belmiro. Então, ou seja, é muito pouco futebol, é muita pouca participação para muita grana. Ou seja, 6 milhões só de salário no mês de janeiro ele ganhou sem ter jogado sequer 90 minutos. Ele entrou em campo uma única vez. Então é muito pouco. E eu falo isso para vocês que ele vai enrolar até a Copa do Mundo. E o Corinthians precisa de alguma forma se livrar do Depay. Seja negociando ou seja pedindo a Deus para chegar logo o final desse contrato e liberar esse jogador. Porque fica evidente que o Corinthians não tem nenhum retorno
financeiro com ele. Ele ganhou, ajudou a conquistar o título da Copa do Brasil, tudo mais, mas retorno financeiro o Corinthians não teve. O marketing do Corinthians não soube explorar. Mas o Depay é o culpado? Não, culpado é quem fez esse contrato ridículo com ele. Deveriam todas essas pessoas serem punidas também. Quem fez esse contrato com o Depay? E agora o Corinthians está com essa bomba na mão, mas o torcedor pedindo, pelo amor de Deus, para chegar logo ao final desse contrato, porque de verdade ele não vai fazer falta nenhuma. Ele já não faz, porque ele não entra em campo. Então, para que ficar pagando milhões para um cara que não entrega nada com a camisa do Corinthians, que escolhe os jogos que quer jogar? Então o Corinthians não pode ser refém mais desse tipo de jogador. O que você acha, torcedor? Concorda ou não? Eu quero saber aqui nos seus comentários. Então, essas são as informações do Corinthians dessas 18 horas aí que nós estamos trazendo para vocês, atualizações, falando de Botafogo, Cruzeiro com uma atitude gigante e o torcedor corintiano esperando esse jogo para domingo. Então, mais uma vez, quem não é inscrito na Voz das Arquibancadas, se inscreva, ativa o sininho, que é super importante, e deixa seu like para ajudar no crescimento do canal, tá bom? Fiquem com Deus, um bom final de semana e vamos ver o que vai acontecer nesse domingão entre Corinthians e Flamengo. Grande abraço a todos, tamo junto, vai Corinthians!